eu queria te perguntar, eu queria te pedir, melhor dizendo, para você nos levar um pouquinho para o Irã que você conheceu e para este Irã que está agora sofrendo com essa escalada violenta provocada pelo regime. Se você puder brevemente falar um pouco do Irã para a gente, para situar todo mundo, e aí o Guga abre alas falando um pouco desses momentos atuais tão tristes. Boa noite a todos, é uma honra e um grande prazer estar com vocês. O Irã é um país fascinante, é um país que tem uma densidade histórica, cultural, tem recursos naturais consideráveis, como o embaixador estava comentando, tem uma população jovem, moderna, antenada, conectada, provavelmente uma das populações mais seculares, né, menos religiosas do Oriente Médio. Esse é o paradoxo, né? A gente tem uma república islâmica e, por outro lado, uma população bastante moderna e liberal. E o caso de Teherã é muito interessante. Teherã é uma cidade enorme, né? Uma área metropolitana maior que a do Rio de Janeiro. É uma cidade com uma infraestrutura impressionante, né? O Irã é conhecido como um país de engenheiros, então tem muita estrada boa, viadutos, prédios arrojados. Eu morava muito bem, eu morava num apartamento super confortável no norte de Teherã, não muito longe da Embaixada do Brasil, aliás. E como eu já conversei muitas vezes com o Guga, um dos aspectos mais interessantes do Irã é essa população super conectada na era digital, na modernidade. Eu cheguei em 2011, e quando eu cheguei em 2011, você já conseguia fazer quase tudo pela internet, né? Você resolvia burocracias, você pagava a conta, você conseguia comprar ingresso para o cinema. E dito tudo isso, é uma cidade cheia de paradoxos, porque por um lado você tem essa modernidade toda, né? Cafés, restaurantes descolados, sushi, lojas de alto luxo, e por outro lado você tem esse aparato repressor insuportável, que tá em todo lugar, tudo quase é proibido, né? Não pode música na rua, não pode show, não pode andar homem e mulher junto que não seja familiar ou casado. Então isso causa, né, uma pressão psicológica muito pesada. E uma coisa que me chama muito a atenção é que na época que eu estava lá, não só Teherã, mas o Irã como um todo, era um país bastante funcional. Então eu fico muito surpreso com os apagões já mencionados pelo embaixador, essa crise hídrica gravíssima, gravíssima. Né? Olha, assim, o Irã chegou a cogitar uma nova capital ou transferência de população. Como é que você vai transferir 15 milhões de pessoas? Por conta da falta de água. Então, isso diz muito sobre a deterioração, brutal da situação no Irã, não só em termos de repressão, que a gente vê hoje é gritante, até para padrões iranianos é um sofrimento indizível que a população está passando, mas também em termos de condições de vida. A gente vê que as coisas se degradaram muito. Guga. Ô, Natuza, lembrando que o livro do Sami, Os Iranianos, é um livro super interessante, de leitura muito agradável, que eu recomendo a todo mundo que estiver assistindo a edição das 18 nesse momento. O Sami, além de correspondente em Teherã, Natuza, ele foi correspondente em Caracas. É o único jornalista que eu conheço que tem no currículo Teherã e Caracas, né? Isso é muito impressionante. É gostoso ouvir as histórias dele sobre Irã. Eu queria aproveitar. Você ia falar alguma coisa, Natuza? Não, eu queria só checar com o Sami quando que ele foi correspondente em Caracas, porque acho que em algum momento os nossos destinos se cruzaram aí nesse período dele em Caracas. Qual foi o ano, Sami? Foi na sequência, vocês acreditam? Eu fiz 3 anos no Irã e depois eu fiz 2 anos em Caracas. Então, 5 anos consecutivos aí em lugares complicados. Assim, complicações muito diferentes, né? Como eu expliquei, o Irã era um país bastante funcional na época. Então, você tinha tudo. Não faltava produto no supermercado. Como eu disse, assim, o sistema de luz e abastecimento e transporte público funcionava muito bem. E eu chego na Venezuela 1 ano depois da morte do Hugo Chávez, o início do Maduro, em que tudo começa a degringolar e se torna justamente um país profundamente disfuncional. Uma coisa que me chocou muito quando eu saí do Irã, no Irã, assim, com todos os problemas que tem, você não tem o problema da criminalidade, né? A segurança pública não é um tema, não é uma preocupação no Irã. E eu chego em Caracas, uma das cidades mais perigosas do mundo. Então, assim, são 2 países com regimes
muito complicados, mas muito diferentes. E também na sua relação com o petróleo, né, que é a fonte de renda principal, é o grande motor da economia dos dois países, mas os iranianos tiveram a inteligência de desenvolver indústria, né? O Irã não depende tanto do petróleo como a Venezuela, que não produz praticamente nada. O Irã tem uma indústria. Aliás, quando você viaja para os países ali na redondeza do Irã, eu fiz muito isso quando eu morava lá, fui ao Iraque, ao Afeganistão. Você vai no supermercado no Iraque e você vê o macarrão é made in Irã, o ketchup é made in Irã, o produto de limpeza é made in Irã. Isso mostra o quê? Que o Irã soube desenvolver uma indústria, coisa que a Venezuela nunca fez. O Sami, pegando você explicando mais sociedade iraniana, a questão de eles serem os persas, do passado persa dos iranianos, de questões colonialistas do Reino Unido, dos Estados Unidos, a derrubada do Mossadegh em 1953, que era um governo democrático, apoio ao Shah, depois a Revolução Islâmica, e você viajou bastante pela região. O Irã é bem diferente dos outros países da região por essa história muito antiga da civilização persa. Como isso impacta na sociedade iraniana nos dias de hoje, incluindo nos protestos? Como que é essa visão de ser persa, de ter sido um grande império no passado, mas que também sofreu com uma espécie, não de colonialismo direto, mas com influência especialmente britânica? Eu costumo dizer, o Irã não é um país e nem uma nação, o Irã é uma civilização, né? Você tem as mesmas pessoas falando mais ou menos a mesma língua no mesmo lugar há milênios. Então, isso cria uma densidade de identidade, uma densidade cultural que você não vê em muitos outros lugares da região. Então, sim, a psique iraniana é um aspecto fundamental para entender o que está acontecendo. Então, por um lado, você tem uma população que não aguenta mais esse regime, que por muito tempo tentou se acomodar ali com os ayatolás, né, depois de ter vivido a ditadura do Shah, dizer, bom, vou tentar tocar minha vida aqui, ganhar dinheiro, é uma espécie de cinismo, né, vou tentar me acomodar aqui. Aí eles, durante muito tempo, viram o que estava acontecendo ali na redondeza, a Síria colapsando, o Iraque numa situação terrível. Então, eles olhavam ali na vizinhança e diziam, bom, eu vou ficar com o que eu tenho, mas a situação foi se deteriorando de tal maneira, tanto em termos de repressão, como de deterioração de condições de vida, como já mencionado aqui, que as pessoas não aguentam mais. Então, as pessoas estão por aqui desse regime, mas por outro lado, elas querem ter o controle da situação. Por isso que você tem uma desconexão muito grande entre as pessoas que estão dentro do Irã, combatendo o regime, e a diáspora, que muitas vezes está totalmente desconectada das necessidades reais do país, do sentimento mais profundo. Foi mencionado agora há pouco a questão do Reza Pahlavi, a aparição dele, né, do filho do Shah, como uma alternativa potencial, é algo muito novo, né? Até 1 ano atrás, 2 anos atrás, era totalmente impensável, porque os Pahlavi eram vistos como uma coisa do passado, de um passado, aliás, bem sombrio, era um regime atroz também. Então, os iranianos, eles são muito nacionalistas, eles têm uma ligação muito visceral com o próprio país. Aliás, eles têm um complexo de superioridade que faz rir os vizinhos, né? Assim, os iranianos acham que que inventaram absolutamente tudo. Eu cheguei a encontrar uma pessoa no Irã, um cara que uma vez me disse que até as pirâmides do Egito tinham sido inventadas e criadas e montadas pelos persas. Então, isso diz muito sobre, né, esse sentimento de grandeza e, ao mesmo tempo, de ter sido despossuídos, né, essa relação também muito mal resolvida com o Islã. Os persas, inicialmente, não eram muçulmanos, eles se tornam muçulmanos com a islamização do Oriente Médio, quando o Islã começa a sair da Arábia Saudita e se propagar pela região. Então, até quem diga que o Islã xiita, que é o Islã praticado no Irã, na verdade, é um jeitinho que os iranianos encontraram de abraçar a religião que era imposta, mas de guardar a sua maneira, né? Tanto é que o xiismo é muito místico, coisa que o Islã sunita não é, e os iranianos são místicos. Então, é um país absolutamente fascinante, mas quem achar que é só derrubar o regime e que vai tomar conta e impor sua visão, está muito enganado.
Interessante esse teu ponto de vista. Eu queria saber, Sami, se você tem conversado com conhecidos, amigos teus iranianos, que notícias você tem de Teherã ou de outras localidades do país? O que você tem ouvido de lá? Olha, a dificuldade, por conta da internet, inviabiliza, né, um contato mais normal. Então eu estou há vários dias mandando mensagens, por WhatsApp, tentando ligar para as pessoas, uma ou outra pessoa me responde, mas de maneira muito truncada, é difícil, saber como as pessoas estão. Eu tenho um grande amigo que está sem notícia da família, há bom, desde que os protestos começaram no final de dezembro, está muito preocupado, porque a família dele mora mais próximo de uma área onde teve bastante conflito, né, entre as forças de segurança e os manifestantes, então é uma angústia muito grande, né? Eu tenho essa relação pessoal com o país, com as pessoas, então eu fico, né, eu estou hoje cobrindo outras coisas, estou aqui em Paris, mas a cabeça está sempre lá, né? Estou muito ansioso por notícias dos meus amigos, dos amigos muito queridos que eu deixei lá. O que ficou mesmo desses anos todos, além de, né, dessa paixão pelo Irã, são amizades que eu cultivo até hoje.